Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos estar falando com vocês sobre circunferências, precisamente sobre posições relativas entre duas circunferências. E a primeira delas já está no quadro. Vamos falar com vocês sobre circunferências aqui agora interiores e circunferências exteriores, colocando os bizus para vocês aqui neste momento. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, deixe o joinha de vocês e vamos à teoria, tá bom? Primeira coisa, galera, circunferência interiores não tem ponto em comum, tá? Eu fiz aqui o nosso raio para adiantar, o raio da circunferência 1, centro O1, o centro da circunferência 2, tá bom? E entre esses raios eu tenho uma distância D. Então, galera, nas circunferências interiores, ok? A distância, essa distância aqui, ó, essa distância aqui vai ser o que, ó? A distância vai ser menor do que o que, ó? Se eu fizer a diferença, a subtração do raio 1 menos o raio 2. Beleza? A nossa circunferências interiores. Beleza? Vamos agora para a nossa circunferências exteriores. Circunferência número 1, circunferência número 2. Então, eu tenho o centro da nossa circunferência maior, centro O1, e o centro O2. Aqui estão os centros das duas circunferências exteriores. Por que exteriores? Repare, galera, que elas não se tocam, não está dentro a uma circunferência e a outra está fora. Aqui é interior porque a circunferência menor está dentro da circunferência maior. Vocês conseguem perceber isto aqui, beleza? Tranquilinho? A distância entre, perceba que se, olha só, do centro à extremidade, eu tenho raio 1. Na segunda circunferência, qual é o raio? Repare, o raio do centro até a extremidade eu tenho raio 2. Agora eu vou unir os centros da circunferência. Vou traçar uma reta para unir os centros das duas circunferências. Elas são chamadas de circunferências tangentes, beleza? Elas não têm ponto em comum, beleza? Ok? Vou passar o seguinte, ó. Vamos lá. Traçar aqui de azul mesmo, tá? Traçar aqui, ó, unir os centros. Quando eu faço essa união, galera, eu tenho essa distância. A distância, ou seja, galera, a distância, essa distância é o que, ó? Maior que a soma dos dois raios. Raio 1 mais raio 2, beleza? Então a distância, beleza, é maior do que a soma dos seus raios. Que distância é essa, Rodrigo? A distância entre os centros da circunferência. A distância entre os centros da circunferência. Aqui é o centro O, centro O2, ou seja, a distância entre os centros das duas circunferências. Veja, essa distância D é maior que se eu somar os raios, raio 1 e raio 2, tá bom? Tem algo aqui? Tem. Quero falar com vocês que se traçarmos retas tangentes, olha aqui,
Se eu pegar um ponto de tangência aqui, ó, vamos supor aqui, ó, ponto de tangência, aqui também um ponto de tangência, vou traçar uma reta nessas circunferências tangentes, circunferências exteriores, vou traçar uma reta, vou pegar a minha régua maior aqui, tá bom? Pegar aqui a minha régua maior e eu venho para traçar, ok? Uma reta tangente que eu vou chamar de reta L, beleza? Tracei uma reta tangente, ok? Eu tenho dois pontos de tangência, ok? Ok? Então, galera, essa reta aqui é chamada de reta tangente exterior, ok? Ó, ela é única para as duas, tá bom? Reta tangente, reta comum, tangente exterior, beleza? Tranquilinho? Então, ó, são retas tangentes comuns, beleza? Se traçarmos a reta tangente, então aqui eu vou chamar de C, aqui de D, porque aqui também eu posso traçar a minha reta tangente aqui, ó, reta tangente também aqui, ó. Posso fazer isso, Rodrigo? Posso traçar aqui mais outra reta tangente, ok? Então, ó, quando eu faço isso, relembrou? Então eu faço isso, eu tenho aqui um ponto de tangência A, ponto de tangência B, e eu tenho reta tangente, vou chamar essa aqui de T, né? Reta tangente T, beleza? Então essas retas são chamadas de retas comuns, retas tangentes comuns exteriores. A reta T e a reta L são chamadas de retas comuns exteriores, retas tangentes comuns exteriores. Relembraram? Relembraram? Todo mundo relembrou aí? Então, ó, esses camaradas ali, ó, eu posso ter uma definição que AB é igual a CD. Relembrou? Belezinha? Essas retas que tocam, que passam em dois pontos de tangência das nossas circunferências exteriores, são chamadas de retas tangentes comuns exteriores. Retas tangentes comuns exteriores. Se traçarmos retas tangentes nesses espaços aqui, ó, veja que eu tenho esses espaços aqui, ó. E se traçarmos também retas tangentes aí, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de retas tangentes comuns interiores. Se traçarmos retas entre esses espaços. Vou traçar aqui para você ficar ligado aqui. Lembrando que se são retas tangentes, fazem juntamente com um raio, tá bom? Juntamente com um raio, ângulos de 90 graus, ok? Ângulos de 90 graus, beleza? Então, galera, nós traçamos retas tangentes e essas retas tangentes são chamadas de retas tangentes comuns exteriores. Agora, se traçarmos nesses espaços aqui retas que seja tangente aqui e aqui, elas serão chamadas de retas tangentes comuns interiores. Vou traçar aqui para vocês. Olha só como fica essa nossa reta, tá bom? Traçar aqui com vocês, beleza? Então eu vou traçar de lá para cá. Vou traçar aqui, ó. Pegar aqui
Relembraram? Para vocês relembrarem. Ok? Aqui foi, né? Mas aqui não foi. Então deixa-me fazer de novo. Ok? Então vamos fazer direito aqui agora. Ok? Então se eu tenho este ponto aqui, vou chamar de ponto F, e eu tenho esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto E. Então eu tenho essa reta que eu vou chamar de reta R, tá bom? Reta R. Reta R. E se eu fizer a mesma coisa de lá para cá, relembraram? Relembraram? Deixa-me fazer aqui. Ok. Traçarmos também retas tangentes aqui. Vou chamar de M e aqui eu vou chamar de N. Então, galera, EF vai ser igual a MN. E essa reta R, eu vou chamar de reta B. Essa reta B aqui, tá bom? Eu tenho os pontos MN. Elas, como elas estão dentro aqui nesses espaços, são chamadas de retas tangentes. Retas tangentes comuns, porque elas tocam nas duas circunferências comuns e interiores. E essas foras aqui, elas são chamadas de retas tangentes comuns exteriores. Relembraram? Todo mundo tranquilo? Então, essas singularidades dessa circunferência exterior. Relembraram? Então, galera, fica aqui para vocês essas duas circunferências, falando aqui no canal Matemática de um Fuzileiro Naval, nessa aula número 1, nessa parte teórica. Rodrigo, vai ter exercício? Vai, meu amigo, não se preocupa que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza? Tranquilo? Ok? Todo mundo tranquilo? Tá? Então tá aí, deixa sair. O quadro é todo de vocês. Deixe seu like. Que vamos. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Foi a aula número 1 e eu quero que você Ative nesse o momento sininho. aproveite, se inscreva no canal, deixa aqui o joinha de vocês e vamos para a aula 1, né, mais a parte 2, falando sobre circunferências tangentes, ok? Relações, posições relativas entre duas circunferências. Foi a aula de agora. Valeu, valeu. Yeah.